intermediar essa conversa, né, sobre o Pix no varejo, eu chamo aqui o Edson Santos, que é founder e partner da Colink. E para participar do nosso painel, eu convido novamente o Carlos Bran, da Gerência e Gestão de Operações do Pix no Banco Central, o Marcelo França, que é CEO e founder da Cellcoin, e sejam todos muito bem-vindos aqui a esse painel. Tenho certeza que a discussão vai ser maravilhosa. Bom dia, boa tarde. Obrigado, Caterine, pela introdução. Obrigado aos painelistas, Carlos, Marcelo. É bom estar com vocês aqui. Carlos, excelente explanação. Achei fantástico a sua apresentação. Tem muitas informações. Eu sou um fã. Todo mundo sabe que eu sou um fã incondicional do Banco Central e do trabalho que vocês têm feito, especificamente, mais ainda com relação ao Pix. Só para você ter uma ideia, o livro que a Caterine acabou de falar, ele foi lançado na mesma semana que o Pix foi lançado, em novembro de 2020. E neste livro, a gente já tinha a visão de que o Pix tem todo o potencial disruptivo e tem as características de crescimento exponencial de qualquer produto ou organização. E a gente analisou isso antes do lançamento do Pix, porque eu costumo dizer que o Pix tem os 6 Ds do crescimento exponencial. Ele é digital, o primeiro D. Consequentemente, por ser digital, ele desmaterializa. Você mencionou o cartão, por exemplo, ele desmaterializa o cartão, desmaterializa a maquininha de captura. Eu não preciso desses processos ou produtos para fazer a transação. Consequentemente, ele desintermedia esses provedores. O Pix desintermedia o adquirente, o credenciador, eu não preciso dele, né? Eu não preciso da bandeira. Consequentemente, a gente chama de desmonetizar, no sentido de que, na medida que eu desmaterializo e desintermedio, o custo da operação, o custo do produto cai. Então, esse é o que a gente chama de desmonetização. Isso leva à democratização. Se tudo isso funciona, o último D é o da disrupção. Então, muitas coisas o Pix já provou para a gente que ele funciona muito bem. Os seus números são fantásticos, a sua utilização tem potenciais maravilhosos. Entretanto, isso não é uma crítica, é apenas um ponto, está faltando alguma coisa a mais, e algumas dessas soluções você já mostrou na sua apresentação, para que o Pix pegue de vez no varejo. E eu não estou discordando da sua apresentação, mas estou trazendo dois ou três pontos para mostrar meu ponto de vista, ou o nosso ponto de vista. Primeiro, o Pix, sem dúvida nenhuma, em termos de transação, já supera todos os outros em termos de transação. Mas ele tem um ticket médio de um pouco mais de R$500, o que indica que é um ticket médio muito acima daquilo que a gente conhece no varejo. Portanto, o Pix está sendo utilizado, sim, pelas pessoas, por empresas, para fazerem pagamentos que não são exatamente relacionados com o seu consumo, mas está relacionado com as suas transações financeiras. Mesmo quando a gente vê o P2B, esse ticket ainda é muito alto. Então, isso indica que no varejo ele ainda não teve a mesma velocidade de aceitação que a gente já observou, por exemplo, eu estou me referindo ao varejo físico, perdão, a gente já viu isso no e-commerce. O e-commerce se adotou muito rapidamente porque ele tem uma característica da instantaneidade em que o e-commerce recebe o pagamento e já libera a mercadoria e não fica aguardando 2, 3, às vezes até 3 dias para confirmar, a não ser que seja cliente do Marcelo aqui, leva 3 dias para confirmar o boleto. Se for cliente do Marcelo, é no dia seguinte. E esse tempo, o varejo e-commerce ganhou e provavelmente transferiu esse benefício para o consumidor. Mas quando a gente vai para o varejo físico, tem 2 aspectos que ainda nos parece que algumas soluções têm que aparecer
e aí não é o Banco Central, somos nós, da indústria, que deveríamos criar soluções, porque você já criou o caminho, agora nós precisamos melhorar essa experiência. Então, primeira experiência do pagador. Se eu me aproximo, eu já nem uso carteira mais, eu uso meu celular. Eu quero pagar alguma coisa no varejo, é muito rápido, eu escolho o meu cartão de débito ou cartão de crédito, aproximo e está pago. Se eu for fazer um Pix, dependendo de qual é o banco, ou o banco digital, ou o banco tradicional que eu tenho, conta, eu tenho que dar de 12 a 20 e poucos cliques. Isso é muito chato ainda para o consumidor. Mas, se tiver um desconto do outro lado, de repente não me incomoda fazer isso. Agora, do lado do varejo, é que é onde eu vejo o maior problema. Existem muitos microempreendedores que aceitam Pix, que isso facilita tremendamente a vida deles. Já tem. Quando a gente vai para o varejo, onde o movimento no caixa pode ser muito complicado, é muito difícil para o varejo obter rapidamente uma comprovação de que o pagamento foi feito. Está faltando este elo, embora algumas empresas já fornecem essa solução. Então, desses dois lados é que eu queria começar a conversa. Começando pelo Marcelo. Marcelo, você concorda com esta visão? Você entende que o varejo ainda tem dificuldade para aceitar? Qual é o caminho que você já visualiza para resolver essas questões? Bom, primeiro, boa tarde, Carlos, Edson, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Apresentação também do Carlos, muito bacana acompanhar e participar também como enfim, fornecedor aqui de infraestrutura e participar dessa transformação do segmento financeiro que está ocorrendo, né? E voltando para a sua pergunta, Edson, acho que o Pix no varejo ainda tem, sim, alguns obstáculos, né? Acho que, como o Carlos mostrou os números, ele vem evoluindo, as transações P2B vem ganhando, né, um share maior, um pedaço disso. Acho que é o varejo. Eu acho que tem desafios nas duas pontas, né? Na ponta do próprio varejista, do lojista, né? Tanto as adequações dos softwares, conciliação, toda a parte do ponto mesmo físico, né? Quando a gente fala do e-commerce, eu acho que isso já foi muito bem resolvido, né? Você entra num site e vê o QR Code, você já tem ali tudo 100% pronto, né? Uma experiência melhor do que a de um pagamento com boleto, por exemplo, mas eu acho que no varejo ainda tem algumas oportunidades de melhoria do lado do varejista e, principalmente, como você falou, do lado do cliente, né? Eu acho que do lado do cliente, a UX, como a gente chama, a experiência do usuário, tem algumas oportunidades ainda de melhoria. O Banco Central já criou todo o rail, né, toda a trilha do Pix para facilitar a desintermediação total, né? O dinheiro sai de uma conta, vai direto para o varejista. Isso é fantástico. Eu acho que o desafio é realmente uma combinação de projetos que facilitem essa experiência na hora do pagamento, que deixem ela tão fluida como um pagamento com cartão. Eu acho que mecanismos como o Pix garantido, o Pix parcelado, eles também ajudam, né, o usuário vão dando mais força na ponta do usuário para ele fazer esse pagamento. Enfim, eu acho que, olhando lá na frente, o Pix pode ter até alguns benefícios em relação ao checkout atual no varejo. Você pode pagar de uma forma descentralizada, né, mais facilmente, mas acho que tudo isso depende dessa combinação, né, melhorar a ponta do varejista, do lojista, em termos de conciliação, retorno dos pagamentos, a fácil identificação se o pagamento foi feito ou não. Tudo isso precisa estar muito bem alinhado, e o desafio da UX, né? Tendo uma UX muito boa, a gente ainda tem o desafio uma mudança cultural mesmo, né? Acho que o Pix já está todo mundo com Pix aqui na mão, 75%, né, se eu não me engano, da população adulta brasileira, e acho que tem essa mudança cultural que vai ser
mais fácil se a experiência for mais fluida, né? A gente tem, recentemente até teve uma pesquisa sobre o uso do QR Code em restaurante, né? Ninguém gosta do QR Code para acessar o cardápio, mas todo mundo gosta para pagar. Então, eu acho que ali no ponto de venda tem um pouco disso, né? A hora que cair nas graças, eu tenho certeza que ele vai deslanchar, vai deslanchar bem rapidamente. Mas eu acho que falta esse ajuste final, né, na ponta do varejo e na ponta do usuário em termos de experiência, né? Que, como você falou, tirar da carteira, encostar e o pagamento já sair da conta do usuário direto para o lojista. Sim, perfeitamente. Mas eu sou muito ansioso com relação à adoção do Pix no varejo e acredito que o Banco Central faz um papel espetacular e já tem no seu roadmap, como o Carlos mostrou, diversas features que vão melhorar essa experiência. Mas você não acha, Carlos, que está faltando a indústria também se movimentar? Quando eu falo indústria, eu vou ser crítico aqui, eu tenho a liberdade, eu cheguei na idade que eu tenho a liberdade de falar o que eu penso já, sabe? E eu acredito que os acquirers, os credenciadoras foram desintermediadas no Pix, mas elas tentaram prover esse serviço levando o Pix para o terminal. E o Pix no terminal pode resolver parte do problema, mas veja, se o Pix for por terminal, isso quer dizer que o varejista, para confirmar que o pagamento foi feito, vai ter que guardar um pedacinho daquele recibo, papelzinho, para depois fazer uma reconciliação. Eu acho que o Pix tem que ir para a frente de caixa, ele já está automatizado e tinha que estar conectado na frente de caixa. Você deve ter ouvido, deve ter visto algumas iniciativas e eu queria explorar isso um pouco. Qual é a indústria que deveria se movimentar e aproveitar essa oportunidade? Não são os próprios provedores de frente de caixas, de PDV? Não são esses que deveriam ir para frente, seja com hardware, com software, e resolver essa questão para o lojista, na sua opinião? E o que você tem visto? Comente um pouco, por favor. Claro, claro. Acho que a questão do varejo físico é algo que a gente precisa debater muito, porque não tem uma solução ou não tem um caminho de evolução mais rápida sem um conjunto de ações que levem a essa maior velocidade. Acho que isso também já estava bastante claro para nós desde o início, que num primeiro momento, ali basicamente no primeiro ano, a gente teria uma explosão nos casos de P2P, pagamento entre pessoas, já começando ali com soluções de e-commerce, etc. No segundo ano, 2022, basicamente, a gente teria essa explosão na utilização no e-commerce, exatamente isso que a gente está vendo. Inclusive, o próximo produto dentro da agenda evolutiva, que é o Pix automático, ele tem muito a ver com o e-commerce, principalmente nos casos ali de recorrência, de assinaturas, etc. Não só, quem pega também ali academias, escolas, etc., mas atende muitos casos de uso ali dentro do e-commerce. E depois, numa sequência lógica, a gente tem ali a expectativa do varejo físico começar a utilizar de uma forma mais intensa o Pix. E, obviamente, essa expectativa era baseada justamente no que eu vou falar agora, né? Ou seja, que a gente tinha uma complexidade maior do varejo físico para que o Pix fosse efetivamente adotado. Então, isso passa por uma experiência do usuário ainda não adequada, totalmente alinhada ao modelo tradicional de checkout no varejo físico, onde você vai ali, pega uma fila, faz um tap and go, etc. A gente tem também uma parcela dessa, vou chamar assim, desse quebra-cabeça, uma peça desse Lego aí, que vem dos próprios varejistas, né? Ou seja, o varejo físico, ele tende, né? E aí entendo aqui, não estou generalizando, mas ele tende a ter uma abordagem de inovação menor em relação ao e-commerce, etc. Então, a disrupção, por exemplo, na forma de checkout, ela é menor, demanda por uma disrupção na forma de checkout, ela é menor.
Então, o modelo tradicional de checkout centralizado, de todo mundo ir numa fila, você está no restaurante, pede a conta para o garçom vem com a maquininha, etc, etc. Ele tende a prevalecer, né? O Marcelo tocou num ponto muito relevante aí, que é a descentralização do checkout, né? Inclusive, você pode eliminar do seu espaço físico todo esse processo de checkout, se você quiser, e aí o custo de espaço ali que você economiza, mais o espaço que você pode dedicar ao seu core business e não ao checkout, ele muda completamente a experiência, a jornada do cliente dentro da loja, mas isso a gente não vê muito ainda acontecendo, justamente porque falta um pouco dessa visão de disruptiva no varejo físico. E isso a gente também incentiva bastante, a gente sempre tem conversado, a gente fala desde o início, gente, tem muita oportunidade para você pensar no seu checkout de uma forma diferente. Se você for manter a sua dinâmica lá, todo mundo pega o carrinho de compra, vai no seu... E, obviamente, você vai chegar ali na frente do caixa, num tap and go ali, é mais conveniente do que você abrir o aplicativo, do que você... Então, assim, se você quiser incorporar somente o Pix dentro da forma tradicional, no varejo físico especificamente, você reduz a atratividade ali do Pix. Né? E sem falar que dentro das próprias soluções disponíveis, o varejo ainda tem tido uma certa, novamente, não generalizando, mas em alguns casos uma certa inércia em adotar soluções que já existem. E também de oferecer isso para os clientes que querem pagar via Pix. Porque, em muitos casos, a gente chega lá, o Pix está disponível para ser pago, ele vai aceitar, mas, basicamente, a pessoa, ou a pessoa que está fazendo o checkout vai te perguntar crédito ou débito, né? Que, até pouco tempo, acho que era as palavras mais utilizadas no Brasil. Hoje isso já está mudando um pouquinho, né? Esse mix aí das palavras já está mudando um pouquinho, mas aí era crédito ou débito, continua sendo, né? Você vai lá, é crédito ou débito, não quero pagar no Pix, tá bom, tem aqui o Pix. Então, assim, falta também o varejo falar, não, ok, se eu quero dar essa opção para o meu cliente, ainda que para ele tenha uma fricçãozinha adicional ali no processo de checkout, deixa eu dar essa opção para ele. E, obviamente, o terceiro elo e só voltando, desculpa, ao varejo, em muitos casos a gente vê aí a pessoa recebendo o Pix e pedindo para tirar uma foto do comprovante. Já existem soluções para isso, não precisa mais ficar nesse modelo mais tradicional, que quer tirar uma foto do comprovante. Existe já opções aí no mercado que fazem com que você não precise dessa dinâmica mais trabalhosa ali para todo mundo. E tem o lado dos provedores de solução, que de fato precisam olhar para essa fricção que existe e tem uma grande oportunidade de ser um catalisador nessa mudança. Fala, vamos ver como é que a gente tira essa fricção que hoje existe no processo de checkout ali do varejo físico e como eu posso utilizar o Pix para agregar valor para os meus clientes. E aí vai dar criatividade, vai dar soluções que, inclusive, pode induzir ao processo de transformação do checkout. Então, assim, e claro, o Banco Central entra nesse conjunto todo, ouvindo os provedores de solução, ouvindo o varejo, ouvindo as pessoas e tentando entender o que nós podemos incorporar dentro das regras e das funcionalidades do Pix para que a gente dê o suporte necessário para que tudo isso aconteça. Então, assim, é um jogo de múltiplas peças e que a gente está atento, que muito provavelmente aí, talvez no próximo ano, a gente comece a acelerar um pouco esse quebra-cabeça. Espetacular. Está aí o recado. Você, provedor de automação comercial, está esperando o quê? O Banco Central está aberto para ajudar, né? E o varejo está necessitando da sua ajuda. Tem espaço aqui para criar. Muitos provedores não entendem que eles podem participar de pagamentos. Eles podem sim, o Pix é a prova disso. Não da transação, não tenta ganhar dinheiro com a transação, mas com o serviço que você pode prover. E uma delas, eu vi pouca coisa sendo feita. O Pix, vamos lembrar, o Pix tem uma mensageria. E essa mensageria foi criada com um objetivo de, inclusive, melhorar o aspecto de reconciliação. Eu não vi muitas soluções ainda utilizando a mensageria.
tecnicamente, eu vou lhe dizer, nem conheço o tamanho da mensageria. Mas se eu tivesse, de um lado, de uma relação comercial muito digital, eu tentaria colocar um contrato na mensageria e levar um contrato, eu mando um Pix de 1 centavo, o contrato vai, ele assina e paga. Olha que legal. Dá para fazer... Eu queria que vocês comentassem um pouco a sua visão, Carlos, do que você tem visto, se tem visto alguma coisa, e explicar um pouco para a audiência o que é a mensageria. E o Marcelo me dizer se ele já usa isso e de que forma usa para os seus clientes. Eu deixo aí, quem quiser começar, fique à vontade. Não, legal. Eu posso começar rapidinho aqui, só para dar o básico da coisa. Obviamente, a gente vai prover toda a estrutura para que isso aconteça e, novamente, estamos sempre abertos para escutar, inclusive, se há algo a mais a incorporar para facilitar todo esse processo. Mas a ideia, de fato, era prover um meio de pagamento e conseguir se carregar junto com o financeiro, com a ordem de crédito e débito ali, de transferir de uma conta e para outra, carregar um conjunto de informações que facilitasse todo esse processo de automação, de conciliação, de levar os contratos que lastreiam aquela operação junto com, já de uma vez só, né? Ou seja, que a coisa aconteça junto. A gente não precisa ter o financeiro num caminho e o informacional num caminho diferente, e depois fazer isso se juntar ali na frente. A gente já carrega as duas coisas juntas. E, como você falou, o potencial para utilizar essa funcionalidade de carregar informações, ele é altíssimo e certamente está subaproveitado nesse momento. Acho que falta também esse olhar para esse potencial e muita coisa pode ser feita em cima dessa funcionalidade. Eu passo aí para o Marcelo, para ele explora na prática aí um pouco dessa questão. Eu acho que o Pix ele criou muitos desafios, né, como também oportunidades para quem empreende, né? Eu acho que de um lado você tem uma desintermediação forte, mas por outro lado você tem várias oportunidades como essa que a gente está falando aqui. Eu acho que do nosso lado aqui, todo mundo começou usando o Pix, né, como o Carlos mencionou, transferindo de uma pessoa para outra, e hoje a gente vê demandas de uso do Pix até para validar um usuário, validar uma conta, manda um Pix de 1 centavo para receber um retorno positivo e confirmar se ele é ele. Então, a gente tem sentido o nível de criatividade aqui dos nossos clientes que usam a nossa infraestrutura e dentro dessa né, a gente somos um provedor do Pix, a criatividade tem aumentado, né? Eu acho que o outro caso de uso que pode destravar de fato o varejo é criar soluções que realmente descentralizem o pagamento, né? Se a gente simplesmente pegar o Pix para botar num checkout convencional e às vezes até cobrando taxas parecidas com um dos meios de pagamento atuais, a resistência ali no varejo ela acaba sendo maior. Então acho que o Pix ele cria oportunidades justamente por causa desse conjunto de informações que a mensageria carrega, ele cria oportunidades de repensar até o checkout. Se você combinar o pagamento com o QR Code, o retorno e sensibilizar ali quem precisa ser sensibilizado na hora do retorno, você consegue transformar totalmente o checkout. Eu acho que é isso que é uma das grandes oportunidades aqui para destravar o varejo, né? E fora todas as modalidades que, enfim, o próprio Pix e Saque, as variações aqui do Pix que a gente vê também, são muitas oportunidades para criar coisas em cima dessa mensageria que é muito mais rica do que outras, né? Pagamento de contas também, né? Contas utilities usando, por exemplo, QR Code nas contas, com mais informações, acho que tem muitas oportunidades aqui que vão desde do varejo, passando por empresas, e-commerce, utilities. Acho que tem muitas oportunidades de explorar essa mensageria que vem junto com o Pix. Muito bom. E eu estava pensando aqui, nós já temos 11, o Carlos vai confirmar para a gente, mas acho que 11 empresas já autorizadas pelo Banco Central para serem iniciadores de transação de pagamento.
que, na nossa visão, óbvio, é a conexão entre o Open Finance, Open Bank, Open Finance e o Pix. Hoje, é claro, o iniciador de pagamento é uma concessão e um pagamento por Pix. Amanhã, isso deve expandir para até iniciadores de pagamento com cartões de pagamento, com outras formas de pagamento, né? De conta a conta, inclusive incorporando tudo que está na esteira de criação do Banco Central. Agora, vocês acreditam que o iniciador de pagamento poderia ser uma ferramenta para melhorar a experiência do varejista e do comprador e do vendedor no ponto de venda físico? Como a gente já viu, eu não quero me alongar muito, mas a gente já viu que no e-commerce é um sucesso. Você, em vez de 7 passos para fazer a transação, você reduz isso para 3, né? E no varejo físico? São 11 mesmo as empresas, Carlos, que estão autorizadas? Eu não tenho número exato, mas é por aí, tá? Porque as empresas estão em processo de autorização, pode ser que eu passe um número aqui e eu não tenha visto o último número ali, mas essa ordem de grandeza. Essa é a ordem de grandeza. O Marcelo, a Celcoin é uma dessas empresas, não é, Marcelo? Sim, sim. Hoje nós estamos autorizados a operar como um iniciador de transação de pagamento também. Então, deixa eu ouvir a sua opinião primeiro, depois a do Carlos. Você já tem algum projeto? Acredita que o iniciador de pagamento pode ser uma forma de simplificar a vida de quem vende e quem paga no varejo físico? As primeiras experiências que a gente está tendo e demandas, elas estão ainda fora do varejo. Tá? A gente tem casos de fintechs querendo usar para fazer um cash-in, contas de investimento querendo também trazer os recursos para permitir o investimento. A gente tem até utilities também botando nos seus aplicativos e portais para dali o cliente poder iniciar um pagamento e viabilizar uma baixa de uma conta de água, energia. Eu acho que a iniciação do pagamento, dado até o estágio que o Pix mesmo está no varejo, eu acho que ainda tem uma curva de um pouco mais longa, mas eu acho que tem potencial também para ser usado. Eu acho que é possível criar casos de uso no varejo físico que permitam se beneficiar dessa experiência, né, que o usuário tem na iniciação de pagamento. Eu acho que aqui também vai muito em linha com o checkout, ele vai precisar ser meio que redefinido, né? Eu não imagino, talvez, a iniciação de pagamento no modelo de checkout atual. Eu acho que ele cria ainda mais oportunidade de repensar, talvez, o checkout. Mas o meu sentimento é que a indústria então está um pouco mais... vai ser uma adoção um pouco mais lenta da iniciação de pagamento no varejo do que em relação a esses outros casos de uso que eu comentei, de cash-in, e-commerce e outras formas de pagamento. Então, você centralizar, a gente vê muita gente tentando centralizar, que o cliente faça todos os pagamentos de uma conta só, independente de onde o saldo dele esteja, né? Então, a gente tem muito caso de uso, a iniciação de pagamento deixa a gente mais ainda ansioso e pensativo aqui do que vem pela frente. E acho que no varejo ele cria oportunidades de mais formatos diferentes de checkout. Mas eu ainda não tenho visto muitas assim, iniciativas. Acho que a gente ainda está focado no Pix aqui, de colocar o Pix mais forte no varejo para depois talvez abreviar alguns passos com a iniciação de pagamento, né? Não sei qual é a visão do Carlos. Muito bom. Quem está em pagamentos há algum tempo, como nós todos aqui, sabemos que não tem monotonia na nossa vida, né, Carlos? Você enxerga o iniciador como um potencial de mudança do comportamento no varejo? Eu enxergo o iniciador no varejo físico como mais uma pecinha dentro desse quebra-cabeça. Tá? Eu não vejo, de fato, o iniciador de pagamento sendo o game changer aí no varejo físico. Tá? Eu acho que passa muito mais por repensar toda a estrutura de checkout, toda a dinâmica de checkout. Vamos lembrar que hoje a estrutura centralizada de checkout está baseada nas maquininhas, né? Então, você precisa ter ali
sei lá, 2, 3 maquininhas no checkout, ou no posto de gasolina, ou no restaurante, ou no supermercado, e todo mundo é direcionado para aquela, vamos chamar assim, para aquela dinâmica centralizada de checkout. Na hora que você só insere o Pix dentro da maquininha, você acaba por manter toda a dinâmica centralizada e afunilada de checkout. E todo esse processo de descentralização que o Pix permite, onde o seu telefone celular basicamente é uma maquininha, né? Ele que vai transferir, que vai levar a informação para iniciar o pagamento, ele passa a não ter mais essa possibilidade da descentralização. Então, mais do que a gente pensar no iniciador entrando dentro da dinâmica tradicional e mudando todo o panorama, acho que a gente precisa pensar no modelo de uma forma mais ampla. Mas, certamente, ele é mais uma ferramenta para que a gente possa facilitar tudo isso. Certamente, no e-commerce, ele assim, Então, vai direto ali, na veia a operação positiva que ele oferece. No varejo físico, ele é mais uma pecinha aí para a gente juntar e montar esse quebra-cabeça aí. muito bom. A gente está chegando no final do nosso tempo, vamos estourar um pouquinho, mas se eu pudesse resumir algumas palavras do que a gente discutiu hoje aqui, é que há uma dificuldade, alguns desafios para que o Pix pegue no varejo, principalmente o varejo físico. O varejo no e-commerce já se aproveita bastante do Pix, tem tido um ganho enorme de eficiência, inclusive para o próprio varejista, além de simplificar a vida de quem paga. No varejo físico, a gente ainda percebe eu não diria uma resistência, mas uma certa comportamento esperado. O varejo é muito tradicional, o varejo não muda as coisas de um dia para o outro, não pode fazer experiências, porque sua margem é relativamente baixa e ele não pode simplesmente experimentar. Então, as coisas no varejo levam um pouquinho mais de tempo, mas cabe a toda a indústria que fornece automação para esse varejo para ajudá-lo a experimentar coisas muito mais rápidas e que vão melhorar a sua experiência de vender. E, claro, todo varejo sabe disso. Quanto mais alternativas de pagamento você tiver ofertando para o seu cliente, melhor a sua capacidade de venda. Então, dentro desse cenário, é isso que nós discutimos aqui, né? Não vemos o iniciador de pagamento muito forte no e-commerce, mas não tão forte no varejo. E gostei demais dessa tua ideia, Carlos, essa tua visão de que nós não devemos afunilar, porque quando você afunila, você cria o funil gera algumas dificuldades lá na frente. Isso é muito importante. Essa visão ampla é muito importante. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente encerrar esse painel, que eu já agradeço novamente a presença de vocês e a conversa que tivemos aqui. Legal. Só para também um comentário final, eu acho que o varejo, se ele fosse dividido em pequeno varejo, né, e grande varejo, eu tenho visto até mais inovações no pequeno varejo, naquele, às vezes até num ambulante ou numa lojinha pequena, ele já está com o QR Code ali exposto e o cliente já paga de uma forma separada, ele já redefiniu ali o checkout dele, né? A gente está falando aqui desses desafios de pegar no varejo, talvez seja mais em grandes cadeias, né? Em locais com checkout um pouco mais estruturado, mas eu acho que é muito bacana ver o pequeno varejo, né? O lojista pequenininho ali usando o Pix, enfim, de uma forma diferente para otimizar o checkout. Eu só tenho a agradecer aqui o convite, né? Essa participação aqui nesse painel, essa troca de ideias muito boas, a apresentação espetacular aqui do Carlos sobre os números todos do Pix. Parabéns também, acho que o Banco Central tem dado bastante trabalho para a gente, muitos desafios e oportunidades e tem sido muito gratificante participar dessa transformação aqui do segmento financeiro. Legal, eu agradeço aí, Marcelo, as palavras e também a nossa conversa aqui hoje, né? Eu sempre digo que a cada conversa que a gente tem com todos os stakeholders aí, com a indústria, com quem é interessado em fazer
o Pix acontecer de uma forma interessante para a nossa sociedade, é sempre muito produtiva e muito valiosa para o Banco Central enquanto responsável aí pela implementação do produto. Então, eu queria reforçar aqui a nossa total abertura para que a gente identifique aí tudo que precisa ser feito para estar aperfeiçoando a experiência, tá dando o potencial, dando as bases, né, a infraestrutura para que as inovações aconteçam. Então, para qualquer tipo de necessidade que se identifique, para que a gente possa avançar, continuar inovando, continuar construindo novas soluções sobre essa base do Pix, nós estamos à total disposição e sempre muito abertos aí a participar do diálogo, das discussões, e está aprendendo aí todo mundo junto, está fazendo a coisa avançar de forma positiva para o nosso país. Então, obrigado aí mais uma vez, obrigado Edson aí por puxar essas discussões aí, trouxe pontos bastante importantes. Obrigado aí a Cantarina pelo convite e um grande abraço a todos.